fatores evolutivos. Algumas evidências servem como base para fundamentar as teorias evolucionistas. Entre elas, podemos citar, por exemplo, a existência de registros fósseis, além dos órgãos homólogos, análogos e vestigiais. Mutações genéticas. Mutações genéticas são alterações bruscas e imprevistas que ocorrem no material genético, e os indivíduos que as manifestam dizem-se mutantes. As mutações foram estudadas primeiro pelo botânico holandês de Vries e, sobretudo, pelo geneticista americano Thomas Morgan. Essas alterações são mais frequentes durante a replicação semiconservativa do DNA. Esses erros na replicação do DNA devem-se à troca de nucleotídeos, à sua adição ou à sua subtração. Vou falar sobre recombinação genética. Uma importante propriedade do DNA das células é a sua capacidade de sofrer rearranjos, que podem ocasionar desde novas combinações entre os genes presentes em qualquer genoma individual, até alterações qualitativas e quantitativas na expressão desses genes. A combinação é uma fonte de variação genética fundamental para permitir que os organismos evoluam em resposta a mudanças ambientais. Esses rearranjos do DNA são realizados pela recombinação genética. Dois mecanismos principais promovem a ocorrência de recombinação. Enquanto a mutação permite a criação de genes alelos novos, a recombinação corresponde a um mecanismo de distribuição aleatória dos genes alelos já existentes nos cromossomos. Dessa forma, populações de indivíduos que apresentam fecundação cruzada possuem maiores probabilidades de aumentar a variabilidade genética, mesmo que não ocorra a adição de genes novos por mutação genética. Então vamos lá, eu fiquei com a parte de migração. Do ponto de vista evolutivo, as migrações colaboram com a variabilidade genética, uma vez que a entrada ou saída de indivíduos de um grupo populacional favorece a introdução ou remoção de genes, conduzindo a uma diferente oferta de genes para ocorrência das recombinações genéticas. A entrada dos indivíduos denomina-se imigração e a saída emigração. Quando se tem a entrada de um indivíduo em uma população, ele carrega um conjunto genético que passa a ser introduzido no grupo já existente, permitindo assim a ocorrência de alteração na frequência genética da população de origem. A migração permite estabelecer o fluxo de genes entre populações distintas, diminuindo as diferenças genéticas entre essas populações. A deriva genética, também conhecida como derivação genética, é a variação do fundo genético existente nas populações, que se encontra em harmonia com a seleção natural e é um resultante do acaso. Este processo é aleatório, que desempenha seu papel sobre as populações, levando à modificação alélica desta e à predominância de determinadas características na população. Embora este seja um mecanismo de evolução, não produz adaptação. Todas as populações sofrem deriva genética. Contudo, quanto menor for a população, mais rápido e drástico é o efeito da deriva genética. Este efeito pode ser um problema para as espécies que se encontram em extinção, pois possuírem populações pequenas. Agora eu vou falar sobre a seleção natural. A seleção natural é um mecanismo evolutivo em que o organismo mais adaptado a viver em determinada área e em um período de tempo é selecionado. Dessa maneira, organismos que possuem maior capacidade de sobrevivência reproduzem-se mais facilmente e passam suas características aos seus descendentes. Esse mecanismo foi proposto por Charles Darwin e enfatiza como o meio atua sobre o processo evolutivo. Existem 3 tipos de seleção natural: a seleção direcional, a seleção estabilizadora e a disruptiva. A seleção direcional é uma das formas mais simples de seleção natural. Ela seleciona um dos fenótipos extremos e é responsável pela maioria das mudanças fenotípicas que ocorrem durante o processo evolutivo. Imagine que existe uma espécie de peixe com indivíduos pequenos, médios e grandes. Os peixes maiores são frequentemente pescados com o uso de redes. Assim, sendo os indivíduos pequenos apresentam vantagem sobre os outros.
uma vez que no momento da pesca eles não são capturados. Os pequenos possuem, então, maiores chances de sobrevivência e reprodução, uma vez que são mais adaptados às condições daquele momento, o que causa uma seleção direcional. Um exemplo real de seleção direcional pode ser observado ao analisar as seleções de bactérias resistentes. Mutações surgem ao acaso e aquelas que garantem proteção à bactéria contra o antibiótico acabam fazendo com que elas sejam selecionadas. Seleção estabilizadora. Esse tipo seleciona os indivíduos com fenótipo intermediário, ou seja, mais próximo da média. Os extremos, nesse caso, apresentam desvantagens sobre os outros não sendo selecionados. Essa seleção pode ser observada ao analisar os bebês da espécie humana. Estes geralmente nascem com peso em torno de 3,3 kg, um peso que representa menor mortalidade. Crianças muito pequenas ou muito grandes correm mais riscos de morte e, portanto, a seleção não as favorece. Vale destacar que essa seleção agiu muito no passado, mas atualmente crianças muito pequenas possuem tecnologias a seu favor, como a incubadora, que garantem sua sobrevivência. Além disso, crianças grandes podem nascer por cesariana, evitando lesões no momento do parto. Seleção disruptiva. Nesse caso, os extremos são favorecidos, como, por exemplo, podemos citar a espécie Passerina amoena, que possui indivíduos com cor azulada brilhante, indivíduos com cor amarronzada e outros intermediários. Nesse caso, os azuis são melhores em conseguir territórios e reproduzir-se. Os amarronzados são ignorados pelos azulados e também conseguem reproduzir-se. Já os de coloração intermediária são notados pelos outros machos e não são especializados para conseguir territórios, reproduzindo-se menos.